Capítulo 6. Las Navas de Marquês, Espanha, 1950. Graciela tinha 5 anos de idade. Suas lembranças mais antigas eram de uma procissão de homens nus, entrando e saindo da cama de sua mãe. A mãe explicou: "Eles são seus tios, deve mostrar respeito." Os homens eram rudes e grosseiros, careciam de afeição. Ficavam por uma noite, uma semana, um mês, depois desapareciam. Quando partiam, Dolores Pinheiro procurava imediatamente por um novo homem. Na juventude, Dolores Pinheiro fora uma beldade e Graciela herdara a aparência da mãe. Mesmo quando criança, Graciela era fascinante. Com uma nariz saliente, pele azeitonada, cabelos pretos, lustrosos, pestanas densas e compridas. O corpo jovem encerrava muitas promessas. Com a passagem dos anos, o corpo de Dolores Pinheiro fora dominado pela gordura, e o rosto maravilhoso marcado pelos golpes amargos do tempo. Embora não fosse mais bonita, ela era acessível, e possuía a reputação de ser uma ardorosa parceira na cama. Fazer amor era o seu único talento e ela o empregava para agradar aos homens, na esperança de mantê-los, tentar comprar o amor com o seu corpo. Ganhava a vida mal como costureira, porque era indiferente a seu ofício, e só contratada pelas mulheres da aldeia que não tinham condições de pagar as melhores. Dolores Pinheiro desprezava a filha, pois era uma lembrança constante do único homem que ela já amara. O pai de Graciela era um mecânico jovem e bonito que cortejava a bela e jovem Dolores. Ansiosa, ela se deixara seduzir. Quando anunciara que estava grávida, ele desaparecera, deixando Dolores com a maldição de sua semente. Dolores tinha um temperamento explosivo e desforrou-se na criança. Sempre que Graciela fazia alguma coisa que a desagradava, a mãe a espancava e gritava: "Você é tão estúpida quanto seu pai." Não havia a menor possibilidade da criança escapar à sua sessão de golpes ou gritos constantes. Graciela rezava todas as manhãs ao despertar: "Por favor, Deus, não deixe que mamãe me bata hoje." Ou, "Por favor, Deus, faça a mamãe feliz hoje." Ou, "Por favor, Deus, faça com que mamãe diga que me ama hoje." Quando não estava atacando Graciela, a mãe a ignorava. Graciela preparava as próprias refeições e cuidava de suas roupas. Fazia o lanche que levava para a escola e dizia à professora: "Minha mãe fez empanadas hoje. Ela sabe que eu gosto muito de empanadas." Ou, "Rasguei o vestido, mas minha mãe costurou para mim. Ela adora fazer as coisas para mim." Ou, "Minha mãe e eu vamos ao cinema amanhã." E isso partiu o coração da professora. Las Navas del Marquês é uma pequena aldeia a 1 hora de Ávila. Como todas as aldeias por toda a parte, todo mundo sabia da vida de todo mundo. O estilo de vida de Dolores Pinheiro era uma desgraça e refletia sobre Graciela. As outras mães não deixavam que suas filhas brincassem com ela, para que sua moral não fosse abalada. Graciela frequentava a escola na Plazoleta del Cristo, mas não tinha amigas nem companheiras de brincadeiras. Era uma das alunas mais inteligentes da escola, mas as notas eram péssimas. Não conseguia se concentrar, pois estava sempre cansada. A professora a advertia: "Deve deitar mais cedo, Graciela, para estar bem descansada para fazer seus deveres direito." Mas a exaustão nada tinha a ver com deitar tarde. Graciela e a mãe partilhavam numa casa pequena de 2 cômodos. A menina dormia num sofá na sala mínima.
com apenas uma cortina fina e surrada a separá-la do quarto. Como Graciela podia falar à professora sobre os sons obscenos que a despertavam à noite e a mantinham acordada, enquanto a mãe fazia amor com qualquer estranho que por acaso estivesse em sua cama? Quando Graciela levava o boletim para casa, a mãe sempre gritava: "Estas são as notas que eu já esperava. E sabe por que tira essas notas péssimas? Porque você é estúpida, muito estúpida." Graciela acreditava, fazia o maior esforço para não chorar. À tarde, depois das aulas, Graciela vagueava sozinha, andando pelas ruas estreitas e sinuosas, com acácias e plátanos, passando por casas de pedra caiadas de branco em que os pais amorosos viviam com suas famílias. Graciela tinha muitos colegas, mas todos apenas em sua mente. Eram lindas meninas e garotos simpáticos. Convidavam-no para todas as suas festas, serviam bolo, sorvete. Os amigos imaginários eram gentis e afetuosos. Todos consideravam-na muito inteligente. Quando a mãe não estava por perto, Graciela mantinha longas conversas com os amigos imaginários. "Quer me ajudar com os deveres de casa, Graciela? Não sei somar e você é muito boa nisso. O que vamos fazer esta noite, Graciela? Podemos ir ao cinema ou passear pela cidade e tomar uma Coca-Cola." "Será que sua mãe a deixaria vir jantar conosco esta noite, Graciela?" "Acho que não vai dar. Minha mãe se sente muito sozinha quando não estou em casa. Afinal, sou tudo o que ela tem." Aos domingos, Graciela levantava-se cedo e vestia-se sem fazer barulho, tomando cuidado para não acordar a mãe e qualquer que fosse o tio que estivesse na cama. Depois ia para a igreja de San Juan Batista, onde o padre Pérez falava sobre as alegrias da vida após a morte, uma vida de contos de fadas com Jesus, e Graciela sentia-se ansiosa em morrer e se encontrar com Jesus. Padre Pérez era um homem atraente de 40 e poucos anos. Assistia os ricos e pobres, doentes e saudáveis, desde que viera para Las Navas del Marqués, vários anos antes. Não havia segredos na pequena aldeia que ele não conhecesse. Padre Pérez conhecia Graciela como uma frequentadora assídua da igreja e também estava a par das histórias sobre o constante fluxo de estranhos que partilhavam a cama de Dolores Pinheiro. Não era um lar apropriado para uma criança, mas não havia nada que ele pudesse fazer a este respeito. Admirava-se por Graciela se sair tão bem. Era uma menina boa e gentil, nunca se queixava ou falava sobre a vida doméstica. Graciela aparecia na igreja todas as manhãs de domingo com uma roupa limpa e arrumada, que ele sabia ter sido lavada por ela. Padre Pérez sabia que ela era escorraçada pelas outras crianças da aldeia e seu coração se confrangia. Fazia questão de passar alguns momentos com Graciela depois da missa, todos os domingos, e quando dispunha de tempo, levava a um café para tomar um sorvete. No inverno, a vida da Graciela era uma paisagem desolada, monótona e sombria. Las Navas del Marqués ficava num vale, cercado de montanhas. Por causa disso, os invernos duravam 6 meses. Os verões eram mais fáceis de suportar, pois os turistas chegavam e enchiam a aldeia com risos e danças. As ruas fervilhavam. Os turistas reuniam-se na Plaza del Manuel Delgado Barredo, com seus pequenos coretos de pedra, escutavam a orquestra e observavam os nativos dançarem a sardana, a dança folclórica de muitos séculos, sempre descalços, as mãos dadas, dando voltas graciosas num círculo colorido.
Graciela gostava de observar os visitantes sentados nos cafés de beira de calçada, com seus aperitivos ou envolvidos nas compras no mercado de peixe. À 1 hora da tarde, a bodega estava sempre repleta de turistas, bebendo chateau e comendo pedaços de carne, frutos do mar, azeitonas e batatas fritas. O mais excitante para Graciela era assistir ao passeio, todos os dias ao fim da tarde. Rapazes e moças andavam de um lado para o outro da Plaza Maior, em grupos segregados. Os rapazes olhavam para as moças, enquanto pais, avós e amigos vigiavam atentos, dos cafés na calçada. Era o tradicional ritual de acasalamento mantido há séculos. Graciela ansiava em participar, mas a mãe proibia. Quer ser uma vagabunda? Gritava para a filha. Fique longe de rapazes. Eles só querem uma coisa de você. Uma pausa e ela acrescentava amargurada, sei por experiência própria. Se os dias eram suportáveis, as noites eram uma agonia. Através da cortina que separava as camas, Graciela podia ouvir os sons, os gemidos estertores e respiração ofegante, sempre as obscenidades. Antes dos 10 anos de idade, Graciela já ouvira todas as palavras obscenas do vocabulário espanhol. Eram sussurradas, gritadas, balbuciadas, gemidas. Os gritos de paixão repugnavam Graciela e, ao mesmo tempo, lhe despertavam estranhos anseios. Quando Graciela estava com 14 anos, o Mouro entrou em cena. Era o maior homem que Graciela já vira. A pele era de preto, lustroso e a cabeça raspada. Tinha ombros enormes, peito estufado e braços musculosos. O Mouro chegou durante a noite, quando Graciela dormia. Ela só o viu pela manhã, quando ele empurrou a cortina para o lado e passou por sua cama, completamente nu, a caminho da privada dos fundos. Graciela fitou-o e quase soltou um grito de espanto. Ele era enorme em todas as partes. Ora, o que temos aqui? Dolores Pinheiro deixou a cama apressada e veio se postar ao seu lado. Minha filha, disse bruscamente. Uma onda de embaraço envolveu Graciela ao ver o corpo nu da mãe junto do homem. O Mouro sorriu, exibindo dentes bonitos, brancos e regulares. Qual é o seu nome, guapa? Graciela estava envergonhada demais com a nudez do homem para falar. Ela se chama Graciela e é retardada. Ela é linda, aposto que você parecia assim quando jovem. Ainda sou jovem, respondeu Dolores em tom áspero, virando-se para a filha e acrescentou. Vista-se ou vai chegar atrasada na escola. Está bem, mamãe. O Mouro ficou parado ali contemplando-a. A mãe pegou-lhe o braço musculoso e murmurou insinuante. Vamos voltar para a cama, querido, ainda não acabamos. Mais tarde, respondeu o Mouro, ainda olhando para a Graciela. O Mouro ficou. Todos os dias, ao voltar da escola, Graciela rezava para que ele tivesse ido embora. Por motivos que não compreendia, aquele homem a deixara apavorada. Sempre era polido com ela e nunca tentara coisa alguma. Mas Graciela sentia calafrios só de pensar nele. O tratamento que ele dispensava à mãe era bem diferente. Passava a maior parte do dia na pequena casa bebendo sem parar. Tomava qualquer dinheiro que Dolores ganhava. Às vezes à noite, no meio do ato de amor. Graciela o ouvia espancar a mãe. Pela manhã, Dolores Pinheiro aparecia com um olho roxo ou um lábio partido. Por que atura esse homem, mamãe? Você não compreendia. Ele é um homem de verdade, não um anão como os outros. Sabe como satisfazer uma mulher.
Dolores passou a mão pelos cabelos num gesto coquete. Além do mais, ele está perdidamente apaixonado por mim. Graciela não acreditava nisso. Sabia que o Mouro apenas usava sua mãe, mas não ousou protestar de novo. Tinha pavor do temperamento explosivo da mãe, pois Dolores Pinheiro parecia dominada por uma espécie de insanidade quando ficava furiosa. Numa das ocasiões, perseguira Graciela com uma faca de cozinha, porque ela se atrevera a fazer um chá para um dos tios. No início de uma manhã de domingo, Graciela levantou-se para ir à igreja. A mãe saíra cedo para entregar alguns vestidos. No momento em que Graciela tirou a camisola, a cortina foi puxada e o Mouro apareceu. Estava nu. Onde está sua mãe, guapa? Mamãe saiu cedo, tinha de entregar alguns vestidos. O Mouro, contemplando o corpo de Graciela, murmurou: Você é mesmo uma beleza. Graciela sentiu-se corar. Sabia o que devia fazer. Cobrir a nudez, por uma saia e uma blusa, sair dali. Em vez disso, ficou parada, incapaz de se mexer. Sentiu que estava prestes a desfalecer. Você é uma criança, ponha logo as suas roupas e saia daqui, disse o Mouro, a voz rouca. E Graciela descobriu-se em movimento, aproximou-se do Mouro, passou os braços pela cintura dele, comprimindo-se contra seu corpo. Não, balbuciou, não sou uma criança. A dor que se seguiu foi diferente de tudo o que Graciela já conhecera antes. Foi terrível, insuportável. Graciela pensou, então todo o mistério é isso. E era maravilhoso finalmente conhecer o segredo de toda a criação. Ser parte da vida, saber o que era alegria agora e para sempre. O que vocês estão fazendo? Era Dolores Pinheiro aos gritos. Por um instante tudo parou, ficou paralisado no tempo. Dolores Pinheiro estava de pé ao lado da cama olhando para a filha e o Mouro. Graciela fitou a mãe, apavorada demais para falar. Os olhos de Dolores Pinheiro faiscavam com uma raiva insana. Mamãe, por favor. Dolores Pinheiro pegou um pesado cinzeiro de ferro na mesinha de cabeceira e bateu com toda a força na cabeça da filha. Foi a última coisa de que Graciela se lembraria. Ela acordou numa enfermaria de hospital grande e branca, com 2 dúzias de camas, todas ocupadas. Enfermeiras corriam apressadas de um lado para outro, tentando atender às necessidades dos pacientes. A cabeça de Graciela latejava com uma dor lacinante. Cada vez que se mexia, rios de fogo corriam por ela. Ficou deitada ali, escutando os gritos e gemidos das outras pacientes. Ao final da tarde, um jovem interno parou ao lado de sua cama. Tinha 30 e poucos anos, mas parecia velho e cansado. Finalmente acordou, disse. Onde estou? Gabriela descobriu que doía muito falar. Na enfermaria de caridade do Hospital Provincial de Ávila. Foi trazida ontem em péssimo estado. Tivemos de dar vários pontos na sua testa. O interno fez uma pausa. O cirurgião-chefe decidiu cuidar de você pessoalmente. Disse que era bonita demais para ficar marcada por cicatrizes. Ele está enganado, pensou Graciela. Ficarei marcada pelo resto da vida. No segundo dia, Padre Pérez foi visitar Graciela. Uma enfermeira arrastou uma cadeira para o lado da cama. O padre contemplou a moça linda e pálida deitada ali, e seu coração se estremeceu. A coisa terrível que acontecera com ela era o escândalo de Las Navas del Marqués, mas não havia nada que alguém pudesse fazer a esse respeito.
Dolores Pinheiro contara à polícia que a filha machucara a cabeça ao cair. Padre Pérez perguntou então a Graciela: Está se sentindo melhor, criança? Graciela assentiu e o movimento fez com que sua cabeça doesse ainda mais. A polícia tem feito perguntas. Tem alguma coisa que gostaria que eu dissesse a eles? Houve um silêncio prolongado, antes que ela balbuciasse. Foi um acidente. O padre não pôde suportar a expressão nos olhos de Graciela. Entendo. O que Graciela tinha a dizer era doloroso demais. Conversei com sua mãe. E Graciela soube de tudo no mesmo instante. Eu não posso mais voltar para casa, não é mesmo? Infelizmente não. Vamos conversar sobre isso. Segurou-lhe a mão. Voltarei para visitá-la amanhã. Obrigada, padre. Depois que ele foi embora, Graciela rezou. Querido Deus, deixe-me morrer, por favor. Não quero mais viver. Não tinha onde ir e ninguém para procurar. Nunca mais veria sua casa. Nunca mais queria ir à escola ou contemplar os rostos familiares das professoras. Não lhe restava coisa alguma no mundo. Uma enfermeira parou ao pé da cama. Precisa de alguma coisa? Graciela fitou-a em desespero. O que havia para dizer? No dia seguinte, o interno tornou a aparecer. Tenho boas notícias, disse constrangido. Já está em condições de ter alta. Era uma mentira, mas o resto do discurso foi verdadeiro. Precisamos do leito. Ela estava livre para sair, mas sair para onde? Quando o padre Pérez chegou 1 hora depois, estava acompanhado por outro sacerdote. Este é o padre Berrendo, um velho amigo meu. Graciela olhou para o padre de aparência frágil. Padre, ele tinha razão, pensou o padre Berrendo, ela é mesmo linda. Padre Pérez contara o que acontecera com Graciela. Berrendo esperava encontrar sinais visíveis do tipo de ambiente em que a criança vivera. Uma dureza, desafio, autocompaixão. Mas não havia nada disso no rosto da moça. Lamento que tenha passado por momentos tão terríveis, disse-lhe padre Berrendo. A frase insinuava um significado mais profundo. Padre Pérez acrescentou. Graciela, preciso voltar a Las Navas del Marques. Vou deixá-la aos cuidados de padre Berrendo. Graciela foi dominada por um súbito sentimento de pânico. Sentiu que o último vínculo com sua casa estava sendo cortado. Não vá, suplicou. Padre Pérez pegou-lhe a mão e disse gentilmente: Sei que se sente só, mas não está. Acredite em mim, não está só. Uma enfermeira aproximou-se da cama carregando um fardo. Entregou-o a Graciela. Aqui estão suas roupas, lamento, mas terá que ir embora agora. Um pânico ainda maior dominou Graciela. Agora? Os dois padres trocaram um olhar. Por que não se veste e vem comigo? Sugeriu o padre Berrendo. Poderemos conversar. 15 minutos depois, padre Berrendo ajudava Graciela a sair pela porta do hospital, para o sol quente. Havia um jardim na frente com flores de cores fortes, mas Graciela estava atordoada demais para notá-las. Quando estavam sentados em seu escritório, padre Berrendo disse: Padre Pérez me contou que você não tem para onde ir. Graciela acenou com a cabeça. Não tem parentes? Só. Era difícil dizer. Só minha mãe. Padre Pérez disse que frequentava regularmente a igreja em sua aldeia, uma aldeia que nunca mais tornaria a ver. É verdade. Graciela pensou naquelas manhãs de domingo, a beleza dos serviços na igreja, o quanto ansiava estar com Jesus, escapando da angústia da vida que levara. Graciela alguma vez pensou em entrar para um convento? Não, estava aturdida com a ideia. Há um convento aqui em Ávila, o convento cisterciense. Elas a aceitariam ali. Eu
Não sei. A ideia era assustadora. Não é para todas, disse Padre berrendo, e devo avisá-la que é a mais rigorosa de todas as ordens. Depois de passar pelos portões e tomar os votos, faz uma promessa a Deus de nunca mais sair. Graciela ficou em silêncio, a mente povoada por pensamentos conflitantes, olhando para a janela. A perspectiva de se isolar do mundo era terrível. Seria como ir para a prisão. Mas, por outro lado, o que o mundo tinha a lhe oferecer? Dor e desespero, além de sua capacidade de suportar. Pensara muitas vezes em suicídio. Aquilo podia representar uma saída para sua angústia. Padre Berrendo acrescentou: depende de você, minha criança. Se quiser, eu a levarei para conhecer a Reverenda Madre Superiora. Está bem. A Reverenda Madre estudou o rosto da moça à sua frente. Na noite passada, pela primeira vez em muitos e muitos anos, ela ouvira a voz. Uma jovem virá ao seu encontro. Proteja-a. Quantos anos tem, minha filha? 14. Ela já tem idade suficiente. No século IV, o Papa determinara que as jovens tinham permissão para se tornarem freiras aos 12 anos. Tenho medo, murmurou Graciela para a Reverenda Madre Bettina. Tenho medo. As palavras ressoaram na mente de Bettina. Tenho medo. Acontecera há muitos anos. Ela estava falando com o padre. Não sei se tenho vocação para isso, padre, tenho medo. O primeiro contato com Deus, Bettina, pode ser bastante desconcertante. E a decisão de consagrar sua vida a Ele é das mais difíceis. Como descobrir minha vocação? Especulara Bettina. Quando pequena, evitava a igreja e as aulas de catecismo. Na adolescência, estava mais interessada em festas, roupas e rapazes. Se perguntasse às amigas em Madrid para indicarem possíveis candidatas a freiras, Bettina ficaria no final da lista. Ou, mais acuradamente, nem entraria na lista. Mas aos 19 anos começaram a ocorrer eventos que mudaram sua vida. Estava na cama dormindo quando uma voz disse: Bettina, levante-se e saia. Abriu os olhos e sentou-se na cama assustada. Acendeu o abajur na mesinha de cabeceira. Estava só. Que sonho estranho! Mas a voz fora bastante real. Tornou a deitar-se, mas foi impossível voltar a dormir. Bettina, levante-se e saia. É o meu subconsciente, pensou. Por que eu haveria de querer sair no meio da noite? Apagou o abajur, mas tornou a acendê-lo um momento depois. Isso é loucura. Mas acabou pondo um chambre e chinelos e desceu. Todos na casa dormiam. Abriu a porta da cozinha e nesse instante foi envolta por uma onda de medo, porque de alguma forma sabia que deveria sair para o pátio. Correu os olhos pela escuridão e divisou um brilho de luar numa geladeira abandonada, agora usada para guardar ferramentas. Bettina compreendeu subitamente por que estava ali. Encaminhou-se para a geladeira como se estivesse hipnotizada e abriu-a. Seu irmão de 3 anos estava lá dentro, inconsciente. Esse foi o primeiro incidente. Com o tempo, Bettina racionalizou isso como uma experiência perfeitamente normal. Devo ter ouvido meu irmão levantar e sair para o pátio. Lembrei que a geladeira estava ali. Fiquei preocupada com ele e, por isso, saí para verificar. A segunda experiência não foi fácil de explicar.
Aconteceu um mês depois. No sono, Bettina ouviu uma voz dizer: "Você deve apagar o fogo." Sentou-se na cama completamente despertado, o coração disparado. Outra vez foi impossível voltar a dormir. Pôs o chambre e chinelos. Saiu para o corredor. Não havia fumaça, não havia fogo. Abriu a porta do quarto dos pais, tudo normal ali. Também não havia fogo no quarto do irmão. Desceu e verificou todos os cômodos. Não havia o menor indício de fogo. Sou uma idiota, pensou, foi apenas um sonho. Voltava para a cama no momento em que a casa foi sacudida por uma explosão. Ela e a família escaparam. Os bombeiros conseguiram extinguir o incêndio. Começou no porão, explicou um bombeiro, e uma caldeira explodiu. O incidente seguinte ocorreu 3 semanas depois, e desta vez não foi um sonho. Bettina estava no pátio lendo quando avistou um estranho atravessando. Ele a fitou e nesse instante ela sentiu uma malevolência irradiando-se do homem, quase palpável. Ele virou-se e foi embora. Bettina não conseguiu tirá-lo da mente. 3 dias depois, ela estava num prédio de escritório à espera do elevador. A porta se abriu. E ela já ia entrar no elevador quando reparou no ascensorista. Era o homem que vira no pátio. Bettina recuou, assustada. A porta fechou-se e o elevador subiu. Momentos depois, caiu, matando todas as pessoas que estavam lá dentro. No domingo seguinte, Bettina foi à igreja. Santo Deus, não sei o que está acontecendo, me sinto assustada. Por favor, oriente-me e diga o que devo fazer. A resposta veio naquela noite, enquanto Bettina dormia. A voz disse uma única palavra, entre aspas, devoção. Pensou a esse respeito durante o resto da noite e, pela manhã, foi conversar com o padre. Ele escutou atentamente o que Bettina tinha a dizer. Ah, você é uma das afortunadas, foi escolhida. Escolhida para quê? Está disposta a devotar toda a sua vida a Deus, minha criança? Eu não sei. Mas no final, ela acabou ingressando no convento. Escolhi o caminho certo, pensou a reverenda Madre Bettina, porque jamais conheci tanta felicidade. E agora ali estava aquela criança maltratada a murmurar: tenho medo. A reverenda Madre pegou a mão de Graciela. Leve o tempo que precisar para decidir, Graciela. Deus não irá embora. Pense a esse respeito, volte e poderemos conversar. Mas o que havia para pensar? Não tenho outro lugar para onde ir, refletiu Graciela. E o silêncio seria bem-vindo. Já ouvi sons terríveis demais. Fitou a reverenda Madre e disse: terei prazer com o silêncio. Isso acontecera 17 anos antes. E nesse período, Graciela encontrara a paz pela primeira vez. E toda a sua vida era dedicada a Deus. O passado não mais lhe pertencia. Estava perdoada pelos horrores com que fora criada. Era a esposa de Cristo e ao final de sua vida iria se juntar a Ele. À medida que os anos se passaram em profundo silêncio, apesar dos pesadelos ocasionais, os sons terríveis em sua mente, pouco a pouco se desvaneceram. Irmã Graciela foi designada para trabalhar no jardim, cuidando dos pequenos arco-íris do milagre de Deus. Jamais se cansava de seu esplendor. Os muros do convento erguiam-se acima dela por todos os lados. Como uma montanha de pedra,
Mas Graciela nunca se sentia aprisionada. Em vez disso, sentia-se isolada do terrível mundo exterior, um mundo que jamais queria rever. A vida no convento fora serena e pacífica. Agora, porém, os pesadelos assustadores convertiam-se em realidade. Seu mundo fora invadido por bárbaros. Expulsaram-na de seu santuário para o mundo a que renunciara para sempre. E seus pecados ressurgiam, enchendo-a de horror. O mouro voltara. Podia sentir seu bafo quente no rosto. Enquanto lutava com ele, Graciela abriu os olhos. E era o frade quem estava por cima dela. E ele dizia: "Pare de resistir, irmã, você vai gostar disso." "Mamãe!" gritou Graciela. "Mamãe, socorro!"